Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao módulo PHP para concurso. Esse módulo consistirá em um conjunto de videoaulas no qual pretendo abordar vários aspectos da linguagem PHP e que ao final desse curso você seja capaz de responder não apenas as questões que a gente já vem vendo ao longo aí de algumas videoaulas, mas de questões que as bancas venham a cobrar que ainda a gente não precise ter respondido-as previamente, beleza? Então, nós vamos começar pelos conceitos básicos da linguagem PHP e conforme a gente vai avançando, a gente vai passar aí por paradigmas da linguagens, construtores, comandos, sintaxe, orientação a objeto, algoritmo, enfim, a gente vai acessar banco de dados, manipulação de arquivos, a gente vai ver pormenores cada um desses aspectos que a gente possa se deparar em uma prova de concurso que cobre o PHP, a linguagem PHP. Bem, pessoal, vou aproveitar a oportunidade para me apresentar um pouquinho. Meu nome é Augusto, eu trabalho com desenvolvimento de PHP há cerca de 10 anos aproximadamente. Sou arquiteto de sistemas, certificado pela Zend, então já tenho uma experiência considerável nessa linguagem. E com base nessa experiência me senti confortável de criar esse curso PHP, sobre PHP, tendo em vista que essa linguagem vem caindo cada vez mais nas provas de concurso para nível superior. Nunca vi cair para nível técnico, mais para superior, das quais eu já tive o prazer, a felicidade de responder algumas questões em provas que eu fiz para alguns cargos. Vendo essa crescente necessidade, resolvi criar esse curso para ajudar aí quem precisa, beleza? O cronograma de hoje basicamente é isso aí, ó, o que é PHP e o que podemos fazer com PHP. São apenas dois tópicos, mas que com certeza vai levar aí todo o nosso período de 30 minutos por aula. Isso é mais que suficiente para a gente iniciar. Bom, primeiro vamos conceituar o que é o PHP, né, pessoal? PHP, a sigla PHP é o acrônimo para Hypertext Preprocessor. Antigamente isso aí tinha um outro nome, era Power Home Page. Depois isso aí foi trocado para Hypertext Preprocessor. E o que é o PHP propriamente dito, né, pessoal? Além da sigla, o PHP é uma linguagem de programação, é uma linguagem de scripts. Seu código-fonte ele é aberto. Isso quer dizer que, assim como já foi feito pelo Facebook, você pode pegar o código-fonte e alterar, especializar para alguma funcionalidade específica, ou você pode pegar o código-fonte apenas para se basear para a criação de uma nova linguagem, se você achar necessário. Mas enfim, o PHP é uma linguagem de script open source de uso geral. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes o pessoal acha que o PHP ele tem uma finalidade específica para criar apenas páginas para web. Bom, de fato, ele é bem especializado, assim, ele é bem voltado para a web, mas não é específico só para isso. Você consegue criar várias coisas, como a gente vai estar vendo daqui a alguns momentos, em slides à frente, que o PHP consegue criar basicamente qualquer coisa que se queira criar em relação a aplicações, a programas de computadores. Beleza? Então vamos lá. O PHP ele foi criado pelo Rasmus, que está em destaques. Inicialmente o PHP ele tinha um nome de PHP/FI, que é esse FI aí, esse FI, né, o FI, de Form Interpret, que na realidade o PHP ele era um conjunto de scripts. Em algumas literaturas você pode encontrar que esse conjunto de script era escrito em Perl e depois em algumas outras, melhor dizendo, você vai encontrar falando que esse conjunto de scripts era escrito em C, mas assim, eu aconselho a você adotar a postura que hoje está na documentação oficial, que foi de onde eu tirei esse recorte de texto, que é do próprio site php.net, no qual diz que o PHP ele era um conjunto de scripts em linguagem de programação C.
Bom, isso vai lhe dar uma base com maior segurança para você entrar com um recurso futuro, caso, por exemplo, uma banca entre com a questão falando que o PHP era um conjunto de script escrito em Perl e não em C, uma vez que a documentação oficial diz que é em C, então fiquemos com o que está escrito lá na documentação oficial do site, que é o www.php.net, e é de onde esse conteúdo foi retirado. Só passar um pouquinho da história aí da criação do PHP. O PHP surgiu da necessidade do Rasmus em monitorar o seu site, pessoal. Quando a internet não era tão dinâmica e com tantos recursos para se criar o que a gente pode criar hoje, o Rasmus criou um conjunto de scripts que era para monitorar o acesso a seu currículo, que ficava disponível online. Então ele queria saber quem acessou, quando acessou, enfim. Essa aí foi a primeira necessidade que o Rasmus teve. Daí esse conjunto de scripts ficou tão famoso no mundo aí dos programadores, por assim dizer, e logo isso começou a se popularizar. Cada um também queria aqueles recursos no site. Bom, e daí para frente o PHP foi só crescendo, né? Então, logo em seguida ele colocou o interpretador de formulários, que é esse PHP FI ou PHP FI, enfim, fica à vontade para pronunciar da forma com que você achar melhor. E depois isso aí ganhou acesso a banco de dados, ganhou acesso a uma série de outros recursos, até culminar, né, no que a gente tem hoje como PHP. O PHP hoje é um mundo, acessa de arquivo, banco de dados, cria imagens, enfim, faz uma série de coisas. A gente vai ver várias delas. Muitas a gente vou mostrar scripts na prática, outros eu só vou mencionar, mas como isso aqui é basicamente uma aula introdutória, convido também vocês a dar uma lida nessa parte aí do histórico do PHP. Ao final do slide a gente tem lá a fonte, mas basicamente tudo que eu vou estar utilizando aqui como documentação foi tirado do site oficial. De novo, tá, pessoal? Qualquer texto que você se baseie para fazer um recurso de uma questão, pode ir na fé, por assim dizer, que o texto foi tirado do site oficial. Isso é muito bom para a gente entrar com recursos se for necessário, beleza? Bom, para quem não conhece essas duas figuras aí, o menos cabeludo é o Rasmus, criador do PHP, e o mais cabeludo sou eu, o Augusto. Isso aí foi um evento que aconteceu na Paraíba, foi o quarto em Sol. Eu não sou da Paraíba, apesar do sotaque, eu sou do Nordeste, mas de um outro local, de Sergipe. E na ocasião eu palestrei sobre desenvolvimento de aplicações utilizando um debugger, o Xdebug, e para minha surpresa o Rasmus ele apareceu lá no primeiro dia do evento, que estava previsto para ele falar apenas no segundo, e foi bem bacana. Ao final do evento do primeiro dia a gente saiu lá, toda a equipe que participou do primeiro dia do evento, eu, mais um monte de gente lá, foi jantar na churrascaria lá com o Rasmus, foi muito da hora, foi um evento muito bacana. E a gente precisa ter mais eventos sobre PHP aqui no Brasil que venham pessoas importantes assim como ele. Então vamos lá, pessoal. Bom, o que se pode fazer com PHP, né? Assim como está escrito lá no site, eu coloquei em destaque, com PHP você pode fazer qualquer coisa. Apesar do PHP ser focado em desenvolvimento de páginas para a internet, hoje o PHP ele pode fazer qualquer coisa do lado do servidor, coletar dados de formulário, gerar página com conteúdo dinâmico, enviar e receber cookie, abrir e fechar arquivos, gravar em banco de dados. Você pode criar várias outras coisas que eu vou estar citando um pouco mais para frente aí, tá, pessoal? Então, o PHP ele não está só, não se prenda à ideia que o PHP está restrito apenas a gerar páginas para a internet, tá? Não é assim. O PHP já deixou de ser apenas isso faz muito tempo. Bom, o PHP ele vai estar trabalhando basicamente de três formas. Do lado do servidor, que é comumente descrito como server-side, em scripts linha de comando, você vai abrir lá o seu shell ou o seu prompt de comando e executar diretamente o interpretador do PHP e informar para ele comandos, ou você pode criar uma série de comandos e salvar em um arquivo e mandar o PHP executar. Essa série de comandos gravados em um arquivo é também conhecido como scripts. Se você tinha alguma dúvida do que era um script, bom, script é isso. Você pega uma série de comandos, ou seja, uma série de instruções que faça sentido, né? Bom, pode não fazer sentido, mas o melhor é que ele faça sentido, ele realize lá um conjunto de operações que resulte
em um resultado, resulte em um resultado, mas enfim, que você previamente planejou, e isso aí é um script, né? Ele também pode ser utilizado para escrever aplicações desktop, assim como a gente tinha o Delphi. Eu falo tinha porque hoje não está tão usual, né? Pelo menos não está tão em voga hoje. Depois do Java, o Delphi vem perdendo bastante mercado. Então você pode criar aplicações com interface similar ao do Delphi, com aquelas telinhas, enfim, essas aplicações desktop, como por exemplo editores de texto, como por exemplo o Word, enfim, várias outras coisas que não me vem à mente agora, mas com o PHP você também pode criar aplicações desse tipo. Bom, Augusto, como que o PHP cria aplicações desktop? Nesse caso, pessoal, o PHP vai utilizar uma biblioteca chamada GTK. O que é o GTK? GTK, pessoal, é um projeto que surgiu da criação do Gnome, que para quem não conhece o Gnome, é uma interface gráfica para o Linux. Se você não conhece, porque provavelmente você utiliza o Windows. Então vou fazer aqui uma analogia. A interface gráfica do Windows é essa onde você tem aqui, ó, o botãozinho iniciar aqui embaixo, você tem as janelas aqui, você tem os ícones lá na sua barra de trabalho, você tem lá a lixeira, desenho aqui uma lixeira aqui. Isso aqui é uma lixeirinha lá, né? Aquela latinha da lixeira. Então, tudo isso aqui é interface gráfica, certo? Então, no Linux, a gente pode ter várias interfaces gráficas, várias. A gente pode ter o Gnome, a gente pode ter o KDE, opa, aqui é um K, KDE, enfim, a gente pode ter várias e várias interfaces gráficas. Eu me recordo de duas, né? Mas tem várias, várias. As mais populares são a Gnome, KDE, tem uma Black Box também, enfim, tem várias, várias. No Windows a gente pode estar definindo aqui temas, né, que vocês podem estar confundindo, mas assim, tema é bem diferente da interface gráfica. Uma interface gráfica ele não só engloba um tema, ou seja, ele faz uso de um tema, mas como diversos outros recursos. Então no Linux a gente pode ter várias interfaces gráficas, e uma dessa interface gráfica é o Gnome, no qual utilizou uma biblioteca chamada GTK, que é Gnome Toolkit, que foi o conjunto de bibliotecas necessária para gerar essa interface. E essa biblioteca ela ficou tão portável, que hoje você pode estar utilizando o GTK como parte de uma outra linguagem. Aí o PHP fez o quê? Foi lá, pegou o projeto o projeto dele, do próprio PHP, uniu com o GTK e criou um projeto chamado PHP GTK. Vocês podem estar procurando isso aí na web, vocês vão achar bastante referência do PHP GTK. O nome forte do PHP GTK no Brasil é o Pablo W. Se eu tiver errado o seu nome, Pablo, desculpa, porque realmente é um pouco difícil de pronunciá-lo, mas o Pablo ele é referência não só com o PHP GTK no Brasil, como PHP em si. Ele tem um livro que, salvo engano, já está na segunda edição sobre GTK, e tem outros livros de PHP. Muito bom, vale a pena dar uma conferida. Bom, pessoal, o PHP ele roda em diversos sistemas operacionais, dentre eles aí os mais conhecidos, Linux e Unix de toda sorte, porque tem Unix aí a rodo, né? Você encontra Unix isso, Unix aquilo, enfim. Também na Microsoft Windows, no Mac, esse RISC OS, provavelmente muitos outros. Esses termos, provavelmente muitos outros, eu tirei do próprio site, que é para vocês terem uma noção de que nem o pessoal do site oficial consegue precisar em quantos sistemas operacionais o PHP roda hoje. Enfim, ele é suportado por vários sistemas operacionais. Em uma questão de concurso, isso aí a gente pode, eu já vi uma questão que dizia que um dos pontos fracos do PHP era a falta de sistemas operacionais que davam suporte ao PHP. Então, basicamente, se você conhecer esse termo aqui lá da documentação oficial, você vai julgar essa questão como falsa assim muito rápido, né? Então, por isso que eu coloquei essa última frase aqui, esse último elemento, que elenca que o PHP é suportado por vários outros sistemas operacionais, beleza? Sigamos. Além do sistema operacional, comumente o PHP vai precisar de um servidor web. Isso quando a gente estiver trabalhando no PHP
como um gerador de páginas dinâmica. Então, para ele gerar essa página dinâmica, ele vai fazer uso aí de um servidor web, seja ele o Apache, que é o mais comum de se encontrar, principalmente quando não está trabalhando na plataforma Microsoft, e por vezes, até mesmo na plataforma Microsoft, a gente vai encontrar lá a casadinha Microsoft Apache e PHP. No caso, Microsoft se traduzir para o Windows, beleza? De qualquer natureza, porque a gente também tem N tipo de Windows, tem Windows NT, XP, PQP, enfim, tem vários tipos de Windows. Fica à vontade para escolher o seu aí e provavelmente o PHP vai rodar nele. A gente tem também esse servidor aí, Personal Web Server. É um servidor, pelos meus conhecimentos, bem antigo. Eu utilizei esse servidor aí quando estava iniciando a programação em ASP, faz muitíssimo tempo isso aí, uns 6, 7 anos no mínimo. E vários outros servidores. Também o site PHP coloca esse termo lá, muitos outros. Isso quer dizer que você pode configurar o PHP como um módulo ou como uma extensão CGI. Então, se o PHP não é suportado diretamente pelo servidor web em questão, se o servidor web tiver suporte a CGI, o PHP vai estar funcionando lá lindo. O PHP pode ser programado tanto com paradigma estrutural ou orientado a objeto. Aí você pode se questionar, mas eu já vi algumas pessoas falando que o PHP não é totalmente orientado a objeto. Esse não é o ponto, pessoal. O ponto é o seguinte: se na sua questão falar que o PHP ele é orientado a objeto, marque como certo. Se ele falar que o PHP não é orientado a objeto, marque como errado. Pois na documentação oficial do PHP é muito claro, explícito e contundente. O PHP é orientado a objeto e ponto. Para quem programa há muito tempo, ou algum tempo, enfim, com PHP, a gente sabe que o PHP tem limitações em orientação a objeto, mas não é o caso da questão. Agora, se você vir uma questão que fala assim, o PHP é orientado a objeto, mas ele tem algumas limitações na orientação a objeto. Perfeito, está certo também, porque ele realmente tem algumas limitações de orientação a objeto, mas eu acho pouco provável que vá cair uma questão nesse nível de detalhe aí. Com o PHP, a gente não está limitado a gerar somente o HTML padrão e comum que a gente recebe das páginas quando a gente acessa um site que faz uso do PHP. A gente pode gerar documentos XML, a gente pode gerar imagem, a gente pode gerar PDF, a gente pode gerar animações em Flash, a gente pode gerar imagens PNG, JPG, GIF, enfim, vários tipos de imagem. A gente pode gerar arquivos compactados e várias outras coisas, pessoal. A gente pode acessar sistema com o Corba, através do Corba, o PHP vai dar suporte. O PHP ele vai fazer uso aí de diversos recursos que a gente tem numa linguagem dita mais robusta, por exemplo, como C++, o Java, enfim. Se você tiver uma necessidade que o PHP ainda não contemple, você vai lá e cria. Assim, o PHP ele é multiuso, assim, é muito bom trabalhar com PHP pela facilidade que a gente tem de criação de recursos quando o PHP já não traz nativo, tá, pessoal? Então, assim, mas para efeito de concurso, o PHP ele não está limitado apenas a gerar HTML. Tá? Eu coloquei 5 exemplos do que ele pode gerar, mas assim, tem vários outros recursos que o PHP é capaz de gerar também. Acesso a banco de dados é um outro ponto forte do PHP. Eu vou citar aí os mais utilizados no mundo PHP, que é o MySQL e o Postgres, mas com essas aplicações embarcadas. Né? O outro banco que vem ganhando muito mercado é o SQLite, que também tem suporte pelo PHP, e vários outros bancos de dados. Quando o PHP ele não dá suporte nativo para aquele banco, você ainda pode fazer uso do ODBC, que é um padrão de acesso a banco, né, que basicamente quase todas as linguagens de mercado hoje suportam esse ODBC. Então, assim, eu listei alguns aí dos mais conhecidos, mas provavelmente não está limitado a só isso aí. Vale a pena você dar uma conferida lá no site do PHP e verificar a relação dos bancos suportados pelo PHP. Comunicação entre outros serviços, tá? Você pode estar acessando uma outra repositório de dados ou diretório de dados, como LDAP, pode estar acessando servidor de e-mail através do protocolo IMAP, serviço de rede como SNP, ou você pode estar utilizando também, ao invés do IMAP, o POP3, vai depender da situação que você tenha para acessar o e-mail, enfim. Você pode, que é o mais utilizado, estar fazendo comunicação com PHP através do HTTP, esse é o mais comum. Por padrão, na realidade, a gente sempre está utilizando o HTTP, exceto quando a gente abre um protocolo em específico, a gente vai estar mudando isso.
Pode estar utilizando, se você estiver no mundo Windows, se você quer estar trabalhando com o PHP e uma outra aplicação, pode estar utilizando o COM. Pode abrir um socket direto. Se estiver trabalhando com a Web Service, ele tem bibliotecas nativas que dão suporte para estar trabalhando com Web Service, leitura de WDDX. Pode estar trabalhando com Corba, para estar trabalhando se comunicando, melhor dizendo, com outras aplicações. Enfim, o PHP tem vários protocolos de comunicação. E se nenhum deles aí for suficiente para você, você vai lá na mãozona, como a gente costuma falar, e utiliza aí, ó, o protocolo socket que provavelmente a sua aplicação lá vai estar suportando, tá? E para finalizar, vamos fazer uma questão. Essa questão tem o objetivo de ilustrar como que um assunto relacionado ao histórico do PHP é cobrado numa questão de concurso. Só ressalto que essa questão é um pouco antiga, tá? Então ela é um pouco polêmica pela sua resposta. Então vamos lá. No que se refere ao PHP, é correto afirmar que, opção A, PHP tem íntima relação com o HTML, substituindo-o e melhorando a segurança em sistemas. Opção B, o nome PHP originou-se da abreviatura de Personal Homepage, pois correspondia a uma série de script Perl para homepages. Opção C, a última versão existente do PHP é a reticência. Opção D, PHP e ASP.NET são linguagens complementares, rodando inclusive no mesmo sistema. E opção E, nas versões mais modernas do PHP, como padrão, objetos não são passados por referência, e sim através de duplicação ou cópia. A resposta para essa questão aí é o motivo do polêmico que eu me referia, por ele afirmar que o PHP era um conjunto de script Perl, quando na realidade a documentação oficial diz que o PHP era um conjunto de scripts em C. Nessa situação, se isso ocorrer em sua prova, que eu acho pouco provável, basta recorrer lá à documentação oficial, no qual ele diz que o PHP é um conjunto de script em C e não em Perl. Bom, só comentando aqui brevemente aqui essas outras questões, ele diz que o PHP tem íntima relação com HTML. Até aqui, pessoal, ó, perfeito isso aqui. O PHP tem íntima relação com HTML e vice-versa, né? Quando a gente está construindo HTML baseado no PHP, um vai ter uma relação íntima com o outro. Agora, dizer que o PHP substitui o HTML e melhora a segurança em sistema, aí já é um pouco demais, porque o PHP não substitui o HTML. Tá? E tampouco você constrói um sistema puramente com HTML. Então, essa segunda parte aqui quebra a questão. Tá? A última versão existente do PHP é a... Aí lá onde eu peguei essa questão, vai ter ali daqui a pouco a referência, ele coloca uma reticência. Então isso aqui tipo logo de quebra já dava para eliminar, porque ele não dá nem qualquer versão do PHP, então descarta totalmente. Opção D, ele diz que PHP e ASP.NET são linguagens complementares. Bom, eu nunca trabalhei com PHP sendo complementado pelo ASP.NET ou vice-versa. Então, isso aqui dá para você saber que isso aqui está errado, porque o PHP ele é uma linguagem de scripts que tem o papel de estar fazendo as vezes do ASP.NET no que os dois são propostos. Ou seja, quando o PHP está presente, ele faz exatamente o que o ASP.NET também faz. Então, uma não complementa a outra, né? A gente tem um conceito que caso você tenha ficado na dúvida com isso aqui, é que às vezes você trabalha com PHP se comunicando com a aplicação ASP.NET, mas não necessariamente uma complementa a outra e trabalhando no mesmo sistema. O ASP.NET a gente vai estar rodando na plataforma Microsoft, e o PHP ele pode estar rodando em Linux. Imagina essas duas situações em que o PHP estivesse trabalhando em Linux e o ASP.NET rodando na plataforma Microsoft. Ele ficaria complicado estar trabalhando no mesmo sistema, né? Apesar que o PHP pode estar se comunicando com o ASP.NET ou ASP.NET, enfim, através daqueles protocolos que a gente viu anteriormente, com Socket, com Corba, enfim. Mas isso aqui não é verdade, tá, pessoal? O PHP ele não é complementar ao ASP.NET e vice-versa também. Nas versões mais modernas do PHP, como padrão, objetos não são passados por referência, e sim através de duplicação ou cópia. É exatamente o contrário, pessoal. Isso aqui, ó,
Nas versões mais recentes, os objetos são passados por referência e não mais por duplicação. Até a versão 4 do PHP, tá? Até a versão 4, o PHP passava os seus objetos por cópia ou por duplicação. Isso quer dizer que se você tem um objeto A, tá? E você passa esse objeto A para uma função, ele passava uma cópia do A, era uma cópia, coloca aqui um Czinho de cópia, tá? Desse objeto. Isso quer dizer, em outras palavras, que o que era feito dentro dessa função, nessa cópia do objeto aqui, ó, não refletia no objeto original, porque na realidade quando você passava uma cópia desse objeto A para uma função, aí lá dentro isso aqui era criado um outro objeto que inicialmente ele pegava todas as propriedades desse objeto aqui, mas quando ele entrava aqui na função, ele passava a trabalhar de forma separada. Isso aí tipo, gerava um problema louco para quem trabalhava com PHP GTK, por exemplo. Tinha necessidade de estar passando por padrão, por copy, por referência, desculpe, não por copy. E na versão 5 do PHP, isso aí foi corrigido. O que, que acontece? Na versão 5, os objetos eles são passados por referência, tá? Os objetos são passados aqui, ó, frisando por referência. Então essa questão aqui aí está errada por conta disso, beleza? Bom, e para finalizar, tá aí a referência no qual eu citei aí no decorrer da aula. Esses dois primeiros vai falar sobre a história do PHP e o último foi de onde eu tirei a questão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Qualquer dúvida, qualquer ponto que tenha ficado um pouco nebuloso aí, posta aí a sua dúvida que a gente vai respondendo aí. Um abraço e até a próxima.